Agora a gente entra, espero que ninguém tenha se assustado que eu aumentei um pouco o volume da voz. Agora a gente entra naquilo que pode ter motivado vocês a quererem fazer esse curso. Então vocês falaram assim, eu vou fazer um curso porque eu quero saber o que é pecado. Eu quero olhar na minha vida a situação e dizer, isso é pecado, isso não é pecado, né? Então, eu vou dizer o seguinte, se foi por isso, toma cuidado, pode ser que você saia um pouco triste. Por quê? Porque na vida cristã, e isso foi um dos vídeos que eu coloquei para circular divulgando esse curso, a gente não deve caminhar para aquilo que é o mínimo. A gente deve procurar aquilo que é máximo, tá certo? Para a gente procurar o que é máximo, a gente vai precisar entender um pouco uma noção de pecado. Bom, aqui é uma descrição, o próprio autor, esse Aspitart, Eduardo Lopes Aspitart, ele usa no livro dele a palavra definição. Eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia de definição, por várias coisas. Acredito muito na palavra descrição. Descrição eu acho que é mais adequado, porque uma definição ela deveria ser completa. Uma definição ela deveria abarcar todas as coisas. Mas tudo que tem a ver com o ser humano e as suas experiências é sempre muito difícil a gente dar uma definição. Então, prefiro apresentar uma descrição que ele propõe sobre o pecado. Não se assustem com esse texto, a gente vai olhar cada um desses itens no próximo slide. Então, vamos lá. Segundo esse autor, o que é pecado? Então, eu vou ler o texto e depois a gente vai olhar alguns elementos dele. Primeiro, pecado é todo ato ou estado, suposta suficiente liberdade e conhecimento valorativo, sem excluir a cegueira culpável, que, por qualquer motivo ou justificativa, negue, ao menos de fato e na prática, a primazia de Deus na vida do crente. Bom, vocês vão ter um teste para fazer e provavelmente eu vou pedir para vocês completarem aí com algumas palavras essa definição. Não é o tipo de coisa para a gente memorizar. Eu prefiro que vocês se preocupem em experimentar as palavras. Quando a gente experimenta as palavras, quando a gente mastiga as palavras, elas falam melhor com a gente. Mas vamos olhar agora aqui, item por item, antes da gente passar para analisar algumas coisas um pouco mais complicadas. Primeiro, pecado é todo ato. Vamos pensar o seguinte, aqui é a minha observação sobre o pecado. Quem me conhece sabe, provavelmente, qual é o exemplo que eu vou dar. Vamos pensar o seguinte, torcer para o Corinthians, tá bom? Como pecado. Então, ato, ir lá no estádio, torcer para o Corinthians, assistir o jogo do Corinthians, torcendo pelo Corinthians, isso é um ato. É uma coisa que você fez, é alguma coisa que você realizou, tá certo? Então, pecado é todo ato, pensando aqui, ou estado, alguém que diz, não, eu sou um torcedor do Corinthians. É o estado que eu estou. Eu estou em estado de torcida. Eu sou um torcedor do Corinthians. Então, o pecado seria todo ato ou estado, suposta suficiente liberdade. Olha que o autor aí, ele sabe muito bem do que ele está falando. Se você disser uma liberdade total, ou coisa que o adolescente sonha com isso. Eu quero a liberdade para fazer tudo o que eu quiser. Então, essa liberdade absoluta não existe. Na verdade, a palavra absoluto você só pode atribuir a Deus, né? Você quer falar de caridade absoluta, é Deus. O homem, nossa caridade é limitada. Então, a nossa liberdade também. Então, por isso que ele fala, pecado é todo ato ou estado suposta, então supondo que aquela pessoa tenha uma suficiente liberdade. Não uma liberdade limitada, mas uma liberdade que você diz, realmente foi ela que quis, tá certo? Uma suficiente liberdade. Olha aí, nesse ponto já tem um monte de perguntinha se acendendo na cabeça de vocês, e eu estou vendo aqui pelo meu sistema, né? Na criança, a liberdade suficiente talvez vai ser diferente do adulto.
No adolescente, a liberdade suficiente talvez vai ser diferente do adulto. Mas sempre a gente vai tentar identificar a liberdade suficiente nisso. Depois, suposta suficiente liberdade e conhecimento valorativo. Então, o que é o conhecimento valorativo? Eu olho essa caneta, eu sei que essa caneta é para eu fazer algum desenho, mas não dá para eu querer escrever tudo que eu preciso com essa caneta, ela não funciona. Eu sei avaliar. Então, conhecimento valorativo, eu vou olhar, sei lá, um objeto, e eu vou dizer, ele pesa mais do que esse, ele custa mais do que aquele, ou esse vale mais do que o preço que estão dando, ou esse vale menos do que o preço que colocaram. Então, eu sei avaliar. Então, veja, um conhecimento valorativo. A criança consegue avaliar, valorar do mesmo jeito que um adolescente, do mesmo jeito que um adulto? Então, observar essas coisas pode ser muito importante e diferente em relação a uma etapa ou outra. Sempre pode haver uma experiência de mal, mas as condições de liberdade, o processo valorativo podem ser bem diferentes. E aqui ele diz, sem excluir a cegueira culpável. Por quê? Tem um texto que vocês já têm no material, que de tanto pecar, de tanto não procurar melhorar o meu modo de enxergar as coisas, eu vou ficando cego. Eu não vou conseguir mais ver o bem onde eu deveria encontrar o bem. Não vou conseguir ver o mal onde eu deveria evitar o mal. Eu vou ficando cego, mas uma cegueira que é culpa minha, porque eu não tentei, eu não procurei melhorar. Fulton Sheen, que é hoje um arcebispo, é um bispo, né, que está em processo de beatificação, ele dizia assim, o preço de viver o que não pensa é terminar pensando aquilo que vive. Então, se eu não procuro viver à altura daquilo que eu entendo que é bom, que é razoável, que é correto, eu termino achando que o que não é correto, o que não é razoável, tá bom. Então, o preço de não viver à altura do que se pensa é terminar pensando na altura daquilo que se vive. E eu posso justamente cair numa cegueira culpável. E aí continua, né? Então, que por qualquer motivo ou justificativa, negue, de fato e na prática, né? Quer dizer, não é só na palavra, mas no final das contas, quando você olha, o que a pessoa está querendo é ficar no lugar de Deus. Então, todo o pecado, quando vocês olharem os pecados capitais, por exemplo, todos os pecados eles vão afunilando, afunilando. No final das contas, eu quero eu mesmo dizer o que eu vou ser. Eu quero eu mesmo dizer o que é bom ou o que é errado. Né? Enquanto que o homem não tem essa capacidade, ele pode reconhecer o bem ou o mal.